Pronto. Olha, então, nós estávamos, né, o nosso esqueleto, assim, né, nessa nossa conversa, seria essa tela, né? Então, nós conversamos a respeito do espírito que pinta e vamos dar continuidade no que estávamos falando, né, dentro do que é o tripé do trabalho de terapia através da arte mediúnica. Agora, vamos conversar, então, em relação ao assistido. Nós conversamos dizendo, então, que o assistido acaba tendo, num primeiro momento, uma expectativa de que vai assistir ali uma explanação, uma apresentação, né, na confecção do desenho mediúnico. Então, que é importante que a gente tenha ali um momento onde seja explicado, né, para o assistido como funciona o trabalho, qual é o objetivo, como se dá a logística do que vai acontecer ali. E aí, o objetivo de repetir essa tela, né? Duas coisas super importantes, que a gente precisa também, com muita amorosidade, com muito tato, despertar, conscientizar ou ajudar para que o assistido tenha uma participação ativa nesse tratamento, porque o que estamos propondo com essa atividade, com essa tarefa, é uma terapia, é um tratamento. Então, que o assistido tome consciência, né? Nós vamos colocar isso, vamos informar da melhor forma que pudermos fazer, que existe a parte dele também a ser executada para que as coisas corram minimamente bem. Então, nós vamos aí, eu coloquei aqui, ajudar esse assistido a se empoderar das suas habilidades, das suas, vamos dizer assim, habilidades que são inerentes à alma, que são inerentes a qualquer ser filho de Deus, para que ele possa conduzir a sua própria vida, né? E aqui é uma outra tela que eu acho que vale bem a pena, sim, guardar para ir checando. Então, tem algumas coisas que são muito importantes para nós, como trabalhadores, nos apropriarmos do conhecimento. Então, a primeira coisa seria entender como se dá o processo do adoecimento, da instalação da doença. Não estou falando em termos assim biológicos, mas dentro do que a doutrina espírita coloca, dentro do que a gente tem de conhecimento. Porque se a gente está propondo uma terapia que vai ajudar nesse sentido, é interessante que a gente tenha minimamente a ideia de como isso se instala. E aí entra uma relação direta em relação a conhecer os centros de força e os corpos sutis, né? Porque a gente costuma ter um conhecimento básico de perispírito, né? Então, espírito, perispírito e corpo físico. Mas dentro desse quesito de perispírito tem tem outras coisas a serem aprendidas e que vão ser importantes a hora que a gente entrar num ponto assim vital. E nós temos trabalhado, conversado, lido, estudado a respeito disso, sabe, Inês? Que é em relação à fisiologia do pensamento. Porque hoje, especialmente, vocês vão ver o quanto que é importante entender essa parte. Não só para que a gente possa entender o que acontece com o nosso assistido e como a gente pode colaborar com ele, mas para nós próprios também, para nós mesmos também, né? Para nós, para o nosso familiar e tudo, porque se tem uma coisa que possa estar bem no âmago, no centro da questão, é essa questão do pensamento. E a hora que você entende que o pensamento ele pode interferir em cada célula do corpo, isso muda um pouco nosso entendimento, né? A nossa perspectiva diante do quadro de doença e de adoecer. Aí, como exemplo, e assim, vamos dizer assim, uma enciclopédia que pode estar à mão de todos,
são ali as curas de Jesus, e também se apropriar do conhecimento do processo de cura e autocura. Então, eu tinha colocado, né, como sugestão, assim, para começar o assunto, esses 2 livros. Sugeri também, para quem gosta de ficar assistindo palestra ou ver os conteúdos pelo YouTube e pela internet, o site da Associação Médico Espírita de São Paulo e de Minas Gerais. Tem pelo Brasil todo, mas eu coloquei essas 2 porque pelo menos são as que eu mais vejo, mas todas vão na mesma filosofia, então acredito que sejam também muito interessantes. E aí aqui eu vou colocar de novo isso, porque nós vamos usar esse conceito aqui hoje na nossa fala. Então, seria interessante assim, se familiarizar com esse conceito. Olha, conceito ou definição, isso aqui é um print que você coloca lá no Google, o que é saúde, o que é doença, é isso que vai aparecer. Então, vamos guardar assim, olha, do jeito que está escrito aqui, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não é só simplesmente a ausência de doença. E doença vai ser qualquer coisa que interfira nesse equilíbrio completo, né, nesse estado de completo bem-estar do indivíduo. É chato, né? Fica assim muito conceitual, muito teórico, mas é bem importante para a gente seguir adiante aqui hoje. E aqui também, né? Então, a definição de cura como sendo o restabelecimento da saúde. Então, vamos direto no ponto, né? Está curado a pessoa que está no seu estado de saúde. Está curada a pessoa que está no perfeito funcionamento do seu estado biológico, psicológico, social, e para nós que entendemos, né, que acreditamos na vertente espiritual também do ser humano, então espiritual. E nós estávamos falando também, né, do entendimento do ser humano como um ser integral. Então, com essas 4 vertentes, aonde nenhuma é mais importante que a outra também, né? Então, assim, qualquer uma dessas vertentes, a biológica, a psicológica, a social ou espiritual, que não esteja funcionando no seu modo de equilíbrio, de maneira equilibrada, ela vai desequilibrar o ser humano. Então, todas essas vertentes, elas são importantes. Então, todas essas vertentes, elas precisam ser cuidadas, elas podem ser cuidadas, né? E nós, como trabalhadores na casa espírita, como trabalhadores de uma tarefa dentro da casa espírita, sabemos que podemos colaborar para o equilíbrio, o bom funcionamento da vertente espiritual desse ser humano integral. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Aqui embaixo, onde está essa legendinha em inglês, isso é um trabalho que foi uma tese que eu não sei se foi de mestrado ou de doutorado, aonde essa pessoa definiu ali, e eu coloquei esse porque eu achei que foi o trabalho mais relevante, mas que trata tudo que a gente faz dentro da casa espírita, né? A prece, o passe, tudo que a gente oferece para um assistido que chega na casa espírita. Então, a prece, o passe, água fluidificada, orientação para o evangelho no lar, a terapia de desobsessão, né, que são os trabalhos de desobsessão. Então, é definido como terapia complementar espírita. É uma linguagem assim corriqueira de dar um nome, né? Isso mesmo, de dar um nome para o que a gente oferece na casa espírita. Então, veja que interessante, né? Primeiro, terapia. Terapia porque a gente institui ali, a gente está oferecendo um tratamento, não é? Quando a gente orienta, quando o assistido passa pelo atendimento fraterno, e o atendimento fraterno orienta que, olha, então o senhor venha na fluidoterapia, né, assistir a palestra seguida do passe, venha 4 semanas seguidas, isso é um tratamento, né? Ou então venha no trabalho de desobsessão, venha 3 vezes e tal. É uma terapia, é um tratamento. Complementar. Por que complementar? E aqui é importante também da gente diferenciar, embora seja muito claro, mas é importante dizer,
de complementar, a diferença de uma terapia complementar e de uma terapia alternativa. Então, quando a gente fala em terapia complementar, estamos falando em algo que, somado a outra coisa, forma um todo. Então, que vem em cima do que, reverbera em cima do que a gente estava acabando de falar. Então, num ser humano integral, com todas as suas vertentes, essa parte que oferecemos dentro da casa espírita é a parte da terapia que complementa o restante. Então, a parte, por exemplo, da medicina, a parte da psicologia, que vai complementar os tratamentos para esse ser humano que tem essas 4 vertentes. Então, terapia complementar, e essa é a espírita, né? E aí, o nosso fazer, a nossa tarefa, é uma das terapias complementares espíritas. Então, pode ser enquadrada aqui dentro dessa nomenclatura, dentro dessas possibilidades, porque estamos ali oferecendo, né, um tratamento para esse assistido. Toda essa colocação de terapia complementar espírita, tem vários livros que tratam disso. Mas aqui no livro do Andrei, ele coloca também bem, até o termo que ele usa, é terapêutica médico-espírita. Então, para quem depois for ler o livro, tiver curiosidade, é bem interessante. Esse artigo aqui, depois, se a Bárbara tiver vontade de pegar o artigo e contar para todo mundo os detalhes, tem muitos pontos a serem vistos. Um outro ponto também foi de mostrar ali o número de pessoas, de acordo com a metodologia do trabalho, né? Vou resumir muito aqui, mas mostra ali o número de pessoas na cidade de São Paulo que procuram as casas espíritas num mês. Então, foram lá não sei quantas casas espíritas, e o número de pessoas procurando tratamento, procurando por essas terapias complementares espíritas, em casas espíritas na cidade de São Paulo, ela ultrapassava no mês o atendimento prestado pelo pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é um mega hospital aqui em São Paulo, e da Santa Casa, que também é um outro hospital de referência. O que leva a dizer que o tratamento, essas terapias oferecidas dentro da casa espírita, elas são de impacto na saúde pública da cidade de São Paulo. Se as pessoas estão procurando por isso, então, e nessa quantidade, então acaba sendo um número significativo, uma informação para a gente guardar e depois a gente vai falar disso. Então, muito bem. Então, nós falamos aqui que essas terapias que conhecemos são chamadas de terapias complementares espíritas. Tá bom. A gente entende isso como se fosse um medicamento, né? Então, por exemplo, igual o desenho mesmo. Então, a pessoa assistido veio, então a senhora vai para casa, vai levar o desenho, olha, fique com o desenho por pelo menos 30 dias, coloque num lugar que lhe seja íntimo, de preferência no quarto de dormir, olhe para o desenho todos os dias, com bons pensamentos e tal. Então, o passe, né, como eu tinha comentado. Então, venha, por favor, no passe, 3 vezes durante a semana, assista a palestra, vai receber água fluidificada ao final. Então, isso a gente pode colocar assim como o que seria o medicamento, a vitamina. Mas a gente sabe que se o assistido tiver só essa orientação, ou se ele fizer só isso, muito provavelmente ele não vai obter o resultado desejado. A gente não fala e não explica e não coloca ali já a parte da evangelização, a parte de colocar o evangelho, de colocar boas leituras e tal. Então, essa outra parte que a Casa Espírita, a doutrina espírita também oferece, no livro do Andrei ele coloca o termo assim, que é a parte da educação para a saúde.
E eu acho que a gente pode colocar como a parte aonde a gente tenta despertar no assistido, onde a gente tenta fazer um estímulo para que o assistido conquiste ou que deixe florescer as potências da alma, que é o que eu tinha falado agora há pouco. Que nós, como filhos de Deus, temos ali aquela centelha divina, então somos perfeitamente capazes e temos, né, a sementinha ali da fé, do perdão, da bondade, da intuição, da sabedoria, do amor, que são todos pré-requisitos para que possamos viver melhor, para que possamos interagir, conviver melhor. Mas é um aprendizado, né? É uma habilidade a ser desenvolvida e muito provavelmente não seja para uma única encarnação. Então, assim, o discernimento em relação a isso, a vontade de conquistar essas habilidades, né? Que sejam em porcentagens mínimas, na medida que a gente consiga ir fazendo, e que a gente pode resumir aqui, que seria a evolução, né? Dentro do que a gente entende na doutrina espírita, somado às terapias complementares espíritas, que são ali os apoios, que são o que vai ajudar, o que vai dar uma refrescada para passar aquela fase mais difícil. Então, essas duas partes é que vão, então, ajudar a criatura a seguir para um processo de cura. Então, vou falar de novo aqui. Ó. Então, o que seria a terapia complementar espírita, que a gente pode entender como se fossem ali, estando no médico, os medicamentos. Então, a senhora vai, a senhora toma esse remédio, toma junto com a refeição, 3 vezes por dia e tal. E depois as orientações, né? Então, assim, faça sua fisioterapia, não come esse tipo de não come esse tipo de alimento, faça repouso. As duas coisas juntas é o que a gente poderia chamar de facilitadores para o processo de cura. E aqui eu queria chamar a atenção para duas palavras. A primeira, que seria essa de facilitadores. Por que facilitadores e por que não é assim, fatores para o processo de cura, ou então agentes do processo de cura? Porque isso vai favorecer, a partir do momento que qualquer um de nós tem o conhecimento da possibilidade de usar uma dessas terapias e tem o conhecimento e tem o recurso de procurar a palestra, de procurar um livro para ler, de todos esses aprendizados que a gente vai tendo no conviver dentro da casa espírita, frequentar a casa espírita, isso são oportunidades, são ferramentas que a pessoa pode usar ou não, né? Mas também não quer dizer efetivamente que isso vai resolver tudo. Não vai, como é que eu posso colocar isso aqui melhor? O indivíduo ele precisa se apropriar disso, não basta só saber que existe. Acho que é isso que eu precisava dizer. Então, facilitadores para o processo de cura. E por que essa palavra processo? Porque não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Nós vamos colocar aqui na sequência o porquê de ser processo. Então, essa é uma primeira parte. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o processo do adoecer. Isso eu acho bem importante que a gente tenha claro na cabeça assim, essas possibilidades, porque é interessante quando a gente conversa e no começo, no princípio, assim, quando a gente começou a estudar esse assunto, quando eu conversava com o grupo, então as pessoas falavam uma coisa, falavam outra, mas em nenhum momento uma mesma pessoa tinha a visão do todo. Então, assim, o que precisa? A pergunta é assim, o assistido, quando ele chega no nosso trabalho, o que vai depender para esse desenho, para esse contato com a nossa tarefa, ajudá-lo? O que precisa? O que ele precisa? Qual é a situação ideal para que tudo corra bem?
para que minimamente dê certo. Então, vamos investigar aqui alguns fatores que podem ser os fatores causadores de doença. Isso aqui não é fala minha, né? Isso daqui a gente vê na literatura espírita e a gente vê dessa forma, assim, vamos dizer, mais esquemática, no livro do Andrei. Então, um dos fatores que podem ser originários de doença, né? A doença ela pode ser consequência do passado existencial da pessoa, né? E isso pode aparecer no corpo físico, tá lá no perispírito, e pode tá marcado, tá no perispírito, e pode aparecer ou não como uma tendência no corpo físico. Então, também não é uma situação estática. Então, isso vai acontecer? Não, de repente não. Mas podendo ou não acontecer. Muito bem. Um outro aspecto seria em relação às doenças auxílio, que são aquelas doenças onde a pessoa pode ter tido oportunidade de participar do seu processo reencarnatório e vem com aquela doença como uma escolha de uma prova. Outra situação que são chamadas doenças socorro, aquelas doenças ou aquelas situações que muita coisa a gente não está nem esperando mesmo, mas que está completamente fora da rota, assim, de repente acontece. Então, para a pessoa parar, refletir, olhar, é meio que assim um obstáculo, um impeditório, porque se a criatura continuasse naquela marcha, naquela caminhada que estava, muito provavelmente seria mais danoso, né? Depois também há aquelas situações das doenças congênitas, né? Então, onde a pessoa já nasce com aquele problema, a criança já vem com aquele problema. Então, uma das denominações seriam as doenças compulsórias. Então, aquela em que a pessoa vem para já não ter a oportunidade, para não poder nem passar perto de recorrer num erro que provavelmente tenha sido reincidente. Depois, uma das causas mais simples, né? E aí a gente, talvez seja uma das únicas que nós, como encarnados, possamos realmente, ao ver alguém doente, possamos supor ou não, com maior chance de acerto, que seria o desregramento com o corpo físico, né? Então, é de se esperar que uma pessoa num frio igual esse aí que vocês estão, de 11 graus, se sair de biquíni pela rua, muito provavelmente vai ficar resfriada, né? Então, seria uma das mais simples, assim, da gente supor. E eu acho que agora uma situação que é bem importante e que pode talvez ser até a geradora de muitas das outras, que é o desregramento como pensamento. Então, aqui, mais uma vez, a importância da gente se apropriar do conhecimento em relação à importância do pensamento no corpo físico. Então, talvez uma doença auxílio hoje, uma doença socorro, uma doença congênita, ou até mesmo essa de consequência do passado existencial, de outras vidas, elas possam ter sido originárias a partir de um desregramento com o pensamento, né? Então, assim, eu acho que isso aqui também é uma tela interessante para a gente minimamente entender. Por quê? Porque se a gente está propondo uma terapia, é interessante a gente ter ideia do que possa, veja bem, ser a origem do problema daquela pessoa. E aí entra aqui um outro ponto. Nós não temos a ficha kármica, não temos acesso à ficha kármica do indivíduo. Então, a hora que chega um assistido ali, nós não vamos saber, a gente não tem condição de saber qual é a origem do mal daquela criatura. Se é uma doença física, se está na cadeira de rodas, se é uma perturbação psíquica, ou se é um paciente psiquiátrico, ou se é uma depressão.
A gente pode passar aqui, ó, por esses 6 quadradinhos. A gente não tem condição de saber. Eu estou insistindo nisso porque, assim, é um pouco pretensioso, né, a gente querer dar um diagnóstico. Então, assim, não, olha, você venha, porque aqui nós vamos resolver. Porque eu sei que essa doença que você tem, ela foi aí um desregramento com o pensamento que você teve há 2 encarnações passadas e pode ficar tranquilo. Não dá para saber. Né? Então, imagina se trata, por exemplo, de uma doença nessa modalidade. Essa nomenclatura, ela é para ser didática, né? E as coisas, elas não têm assim uma separação tão absoluta. Por exemplo, imagina uma situação que seja uma doença auxílio, onde faz parte do planejamento reencarnatório da pessoa, aquela doença. E aí ela chega num tratamento, numa terapia, que propõe... Alguém está pedindo para entrar aqui, deixa eu colocar. Que propõe a cura. Como é que faz? Se aquela doença está no planejamento reencarnatório do encarnado. E aí a gente pode também... Não, congelei. Aqui. E aí a gente pode também dar uma passada pelos fatores que podem interferir nesse processo de cura. Isso aqui também é bem importante. Então, vamos começar aqui desse canto. A causa primária da doença, né? Então, a gente não sabe qual é o tipo de doença, se é uma doença auxílio, socorro, compulsória, se é originária do passado existencial. É o que a gente estava conversando agorinha. O processo de cura, a melhora desse indivíduo vai depender das escolhas que ele fez, que ele faz, que está fazendo agora e que fará. Então, aquela situação, né, de ter o acesso à instrução ali para despontar, para aflorar as suas potencialidades da alma, mas pode não querer fazer isso, não é? A fé, né? A fé como sinônimo de entrega e confiança. Então, quando eu conversava com o grupo, assim, uma das coisas assim que aparecia sempre era a fé. Não, a pessoa precisa ter fé. Isso aqui tá assim, porque assim, ela precisa ter fé, mas não basta só a fé. Entende? Então, assim, não adianta ela ter fé, né? Mas aí ela vai lá fazer as escolhas e ela, sei lá, brigou, gritou, xingou, está fazendo maldade com alguém, mas ela tem fé. Então, é um conjunto de coisas, né? E depois, aqui nesse quadradinho maior aqui embaixo, então, que seria aprender os elementos de educação para a saúde, né? Que foi o que nós colocamos como a habilidade de despontar aí a capacidade de despontar, de fazer florescer as potencialidades da alma. Depois aqui também os hábitos com o corpo físico, né? Logicamente a gente sabe, né, que a gente precisa cuidar desse veículo, e o teor do pensamento. Então, o teor do pensamento também é uma outra coisa que vai poder interferir aqui ou não. Percebe que vai mais ou menos igual? Percebe que assim aqui nós temos 6 quadradinhos, ali na outra tela nós também tínhamos 6, e uma coisa mais ou menos vai casando com a outra. Eu estou querendo fixar e dizer aqui que não é simples, que é um conjunto de coisas. E aí esse slide assim, que não é nada bonito, mas é para chamar atenção, é para dizer exatamente isso, que a cura, ela pode acontecer, e ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer se for útil para aquela criatura, e se for possível. Porque em algum momento, e para algumas criaturas, a própria doença é
o que a pessoa precisa. Só que nós, como encarnados e simples trabalhadores em uma tarefa, a gente não tem essa... Qual que é a palavra aqui, Inês? A gente não tem essa habilidade para definir e dizer, olha, então você vai ser curado, você não. Não, você merece, você vai. Não está na nossa alçada, né? Não está dentro da nossa capacidade definir ou decidir isso. A possibilidade, ela sempre vai existir, mas é um condicional. Ela pode acontecer se for útil e se for possível. E aí eu queria conversar aqui umas coisas assim em relação a alguns termos que a gente ouve e que a gente usa, né? Acaba usando, né? Então, quem que já não ouviu falar? Não, então vamos pensar na cura espiritual, que a gente pode propor aqui então a cura do espírito, vamos cuidar da saúde do espírito, vamos falar da saúde espiritual. Não, aqui houve então uma cura superficial, vamos tentar uma cura profunda. Já ouviram falar assim desses termos? A gente ouve, acaba ouvindo, né? Para lá e para cá isso. E deixa eu ver como é que eu falo. A Inês, né, mais velha, a Célia mais velha, elas podem me corrigir se eu estiver enganada. Mas a ideia aqui é levar vocês assim para uma situação de reflexão em relação a esses termos e essas palavras usadas, né? Então, assim, como que a gente pode usar isso da melhor forma? Isso está dentro do que a gente propõe, não está? Porque se tem uma das coisas assim que Kardec propôs, foi sempre uma análise crítica das situações que lhe foram apresentadas, né? Ele sempre teve assim, uma postura crítica, né? Então, eu acho que a gente precisa manter isso, sabe? Não é porque todo mundo fala ou porque todo mundo faz que aquilo está certo. Não é para nada isso. Então, vamos pensar e vamos avaliar, vamos analisar como é que a coisa anda para ver. Então, vamos começar aqui, ó. Por exemplo, quando a gente fala em cura, vamos lembrar, não queiram ler não, deixa eu ir falando, senão vocês não vão ouvir o que eu estou falando, ó. Então, a gente viu na definição que cura é o restabelecimento da saúde, é definição. Não sou eu que estou falando isso, né? É a semântica, né? É a definição da palavra. Cura, restabelecimento de saúde. E saúde é aquele completo bem-estar. Ok. Então, se eu estou propondo a cura espiritual, ou se eu estou dizendo que aquela criatura teve uma cura espiritual, é sinônimo de eu dizer que ela atingiu a saúde espiritual. É sinônimo de eu dizer que estou propondo a saúde espiritual, aonde ela vai estar lá no seu completo estado de bem-estar. Então, saúde é uma palavra abrangente. É uma palavra que versa sobre o completo bem-estar físico, mental e social da pessoa. Então, eu não posso dizer cura espiritual, eu não posso dizer saúde espiritual. Porque quando eu digo saúde, eu já estou falando de uma coisa mais abrangente. Eu estou falando de uma coisa que versa sobre 4 vertentes. Isso aqui o Cláudio também, os meninos ainda não tinham me ouvido falar. Depois eu quero ver o que vocês me falam. Então, assim, não dá para usar uma palavra que ela é toda, que ela abrange muito mais aspectos para uma única. Então, quando eu digo saúde, já está implícito que eu estou falando no completo bem-estar físico, emocional, social e, na nossa concepção, espiritual também. Aí, qual seria, então, uma nomenclatura melhor? No mínimo, assim, sem erro de semântica. Então, vamos pensar no equilíbrio espiritual, no equilíbrio do espírito, vamos pensar no bem-estar espiritual, no bem-estar do espírito.
um segundo ponto aqui para reflexão, para despertar mesmo assim o senso crítico, viu, gente? Então, quando a gente diz assim, cura superficial e cura profunda, vocês já se imaginaram de chegar num médico e pedir, propor ali, fez um tratamento ou qualquer coisa, e depois o médico dizer que a senhora atingiu sim a cura superficial? Isso não existe, né? Então, assim, outro dia eu brinquei com o Cláudio, eu falei assim, não tem meia cura, ou cura ou não cura, meia cura é queijo, né? Então, ou tá curado ou não tá. Não tem isso. Então, a gente pode dizer que a pessoa possa ter atingido um bem-estar espiritual, que ela possa ter alcançado um bem-estar físico, mas falar em cura superficial e cura profunda não tem. Porque, olha, vamos voltar lá para a raiz do nosso pensamento. Nós estamos falando de um ser integral, com 4 vertentes: bio, psíquico, sócio-espiritual. Nenhuma das 4 vertentes é mais importante que a outra. Então, quando você fala superficial, é porque o menos importante está resolvido e o mais importante não está resolvido? Não. Todas são importantes, porque o equilíbrio só vai se dar quando todas estiverem ok. A cura só vai se dar quando todas estiverem em equilíbrio. Então, percebe assim que é um erro de conceito, que não dá para... Aí, quando a gente tem assim a ideia, e as pessoas têm essa ideia, a gente também já teve, ou a gente acaba tendo essa ideia, de ir ao médico porque o médico vai curar, porque o médico vai resolver. Agora, qualquer pessoa que já teve um familiar com uma doença grave, uma pessoa próxima, já começa a elaborar um pouco melhor esse conceito, né? Porque é uma visão essencialmente materialista. Então, você vai ao médico porque o médico vai curar, o médico é bom. A consulta dele é carérrima, ele está lá no hospital XYZ, ele vai curar, ele vai resolver. É uma visão materialista e passiva. Então, eu vou lá e ele vai me curar e pronto, tá tudo certo. E, na verdade, o que a gente precisa ir se familiarizando é para uma outra nomenclatura e uma outra postura, que está muito mais relacionada com uma postura de pensar numa autocura do que numa cura realizada por terceiros. Numa autocura que não dispensa o tratamento médico, o tratamento psicológico, não dispensa isso. De novo, eu repetindo aqui de novo na cabeça de vocês não estão aguentando mais isso, né? Porque se nós temos as 4 vertentes, nós precisamos cuidar das 4 vertentes. Então, é um processo muito mais baseado numa autocura do que numa cura que alguém vai lá e vai realizar. Então, nem as terapias, as possibilidades oferecidas dentro da casa espírita e nem o médico vão fazer isso. Mas o conjunto disso somado à atitude ativa do paciente ou do assistido. Então, a proposta de uma tarefa como a nossa, ela não é de cura, nem de forma implícita e nem de forma explícita. Embora isso possa acontecer. Por quê? Pode acontecer, a gente não sabe qual é a causa do mal que aflige aquela pessoa, a gente não sabe em que nível aquela pessoa está da sua evolução, o quanto ela tem trabalhado para exercitar e aflorar as suas potencialidades da alma, a gente não sabe quais são ali os tratamentos que ela tem feito para o seu corpo físico, a gente não sabe como anda a cabeça, a parte mental, como está o pensamento, como ela... Então, isso pode acontecer. Por que algumas pessoas foram curadas por Jesus e outras não?
E aí agora, esse seria assim o slide bom de tirar da aula, sabe? Que é mesmo assim para reflexão em relação a essa nomenclatura, em relação ao uso dessa nomenclatura que vincula de forma implícita ou explícita o conceito de cura. Então, assim, o porquê a gente acha que seria melhor não tratar disso? Por que a gente, quando... Isso é uma outra particularidade, não sei se a Inês já contou. Quando a gente precisou fazer um projeto, né, para apresentar na casa, um projeto a ser apresentado na diretoria, para a diretoria lá da casa, onde a gente trabalha, para instituir o trabalho. E, logicamente, foi uma coisa trabalhosa para ser feita e tal. E a gente demorou, e aí estava pronto. E aí a gente não entregou, você lembra, Inês? Porque a gente ficou pensando no nome. Que nome que a gente colocaria, né? Você lembra dessa parte? Sim, sim. Eu me lembro tanto de uma expressão sua que você falava assim, nossa, mas é tanta bola na trave, porque a gente não sabia mesmo, a gente ia tateando, né? Então, não pensem que espíritos protetores vão entregando as coisas para a gente assim de mão beijada, não. A gente pensou muito para sair esse nome, foi difícil, não foi fácil, não. Agora, por quê? Porque a gente não queria usar uma palavra que de repente comprometesse ou que não representasse o que efetivamente a gente podia oferecer. Então, aqui para reflexão, o primeiro ponto é em relação à questão semântica, né? Então, eu acho que pela definição mesmo do que é saúde e do que é doença, a gente vê que quando você fala de cura e quando você fala de saúde, são duas palavras que caminham juntas. Então, já foi tudo que nós conversamos, eu acredito que isso justifique um cuidado a mais no uso da palavra cura. Uma segunda posição em relação a isso é a origem do que possa ser o quadro de doença ou de desequilíbrio do indivíduo. Então, é difícil para a gente saber. Eu até diria assim que a gente não vai saber nunca a origem do mal que aflige aquela criatura. Se a gente não sabe de onde veio, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai oferecer um tratamento 100% efetivo? Eu acredito que fique muito difícil, para não dizer impossível. O terceiro ponto seria uma questão jurídica, né? Eu não sei se, mesmo usando de forma implícita ou explícita a palavra cura, a gente não cai numa condição onde juridicamente isso possa entrar naquela questão, tudo bem que é muito mais interpretativa, mas de uso de má fé, de charlatanismo, aí precisa ser aprofundada essa parte também. Aqui eu queria perder um pouquinho mais de tempo, queria falar um pouquinho mais. E aí tem uma situação que eu acho que é bem real, que seria o agravamento do mal-estar do assistido, do doente. Então, uma tarefa que tem ali, de forma implícita ou explícita, a palavra cura, não tem como a pessoa ir para lá e não ter uma expectativa. O paciente, o doente grave, o doente aonde aquela situação não é só para isso, mas eu estou aqui exagerando no exemplo, aonde ele já está ali
usando de todos os recursos possíveis para a sua doença, ele vai procurar aquilo, não é porque ele não tem o que fazer, ele vai procurar porque ele tem uma esperança de que o seu problema seja resolvido. E ele não vai procurar com a expectativa de uma cura superficial. Ele vai procurar e vai lançar mão de toda a sua fé e da sua vontade e os seus familiares juntos para que aquilo seja resolvido. Tá bom, isso vamos dizer, tem duas possibilidades. A primeira, de poder acontecer, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas tem a possibilidade de não acontecer. Então, como é que fica para o paciente que, de forma implícita ou explícita, aquela atividade está promovendo, está prometendo a cura e ele não alcançou? Então, aí ele não alcançou por quê? Porque não era o momento para ele, porque ele não cuidou do pensamento, porque ele não mereceu, porque ele não teve o merecimento, ele não alcançou ali a cura porque ele é culpa dele mesmo. Porque nesse momento, quando o paciente parte para buscar esse tipo de tratamento, ele já entendeu que ele tem uma participação no seu quadro clínico. Tem um trabalho que foi do Dr. Mário Pérez e um outro cardiologista, e eles são vários aspectos, mas um deles foram os pacientes oncológicos. Então, assim, como a variedade de crenças religiosas, judeus, gente de tudo quanto é religião, procurando, vai na casa espírita, vai nesses lugares atrás dos tratamentos, atrás das possibilidades. Então, aquela situação de doença, ela ultrapassa a crença religiosa da pessoa, porque ela desperta uma possibilidade de melhora, de cura. Eu estou falando isso, eu não acredito que seja exagero, eu estou querendo assim, contextualizar, dimensionar a importância e como isso muda o enfoque, né? Principalmente para o paciente. Então, aí o paciente vai e não conseguiu a cura. E aí, como é que fica? Então, ele não conseguiu porque ele não conseguiu, porque ele... Aí só, eu acredito que aumente a culpa. Então, ele é um coitado mesmo, né? Porque tem gente que vai lá e consegue e ele foi e não conseguiu. Então, onde que está a caridade, né? De uma situação dessa? Olha, o senhor não conseguiu porque não era o momento, o senhor não conseguiu porque provavelmente seja alguma coisa que o senhor fez em outra vida e não sei o quê. Tá. Um outro ponto agora, em relação à credibilidade, né? É difícil, eu até, é uma coisa, como a evolução ela é muito rápida, mas assim, de ver o que dentro da medicina efetivamente pode ser prometida a cura. Quase nada, né? Então, assim, vamos fazer o melhor, vamos usar todos os recursos possíveis, vamos ver como o organismo do senhor vai se comportar frente a essa medicação. É isso que a gente ouve. Agora, você ter uma atividade dessa e que tem ali uma promessa de cura implícita ou explícita, isso não dá credibilidade, né? Porque em pleno século XXI, com tanto avanço de tecnologia e da medicina, ela não consegue fazer isso. Aí a gente consegue. A gente não tem comprovação científica. A gente não tem embasamento científico que justifique isso. E por que que isso é importante? Agora eu vou até falar mais rápido, porque senão eu fico aqui até amanhã. Se a gente está pensando, se a gente tem o conceito de que o ser humano é um ser integral, o que seria uma medicina ideal e uma medicina do futuro?
e a gente já vê movimentação para isso. Uma medicina que trate o ser humano nos seus vários aspectos, que são as quatro vertentes que nós falamos. Então, uma medicina ideal seria uma medicina que trabalhasse junto com quem cuida da parte espiritual do ser humano. Faz sentido? Então, assim, que congregue tudo isso. Como que nós vamos tentar uma aproximação com a ciência médica, com outras ciências assim, se a gente não adequar uma linguagem que possa ser aí entendida pelos dois lados. Então, dificulta uma aproximação, é isso que eu estou querendo dizer. As faculdades de medicina nos Estados Unidos, eu acredito que parece que 98, eu acho que é esse a porcentagem, tem de forma facultativa ou obrigatória disciplina que versa sobre saúde, espiritualidade e religiosidade. Ou seja, já entenderam que a religiosidade, a espiritualidade, ela interfere na saúde da pessoa. Então, é um caminho, é um andar na direção dessa vertente espiritual que a ciência tem feito. E a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então, é mais ou menos assim, né? Eu falei demais, mas é mais ou menos assim. A gente precisa adequar a linguagem. Tem a palavra cura lá no livro dos médiuns, tem em outros livros, Kardec colocou. Mas isso foi no século XIX. Então, mexer numa obra de Kardec ou de qualquer pessoa, jamais, inadmissível, mas precisa de uma adequação de acordo com a evolução. Nesses 150 anos que se passaram, o quanto que a ciência não evoluiu? O quanto que a medicina não evoluiu? O que seria razoável de adequação para colocar isso? Então, continuando, agora falaríamos então, dentro do que é o nosso tripé, a respeito do médium. E aí eu combinei com a Inês que seria um desperdício aqui eu falar do médium, porque a Inês sabe muito essa parte, então ela que vai, no decorrer aí dos encontros de vocês, ela que vai fazer as considerações a respeito do médium, dessa atividade.